Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, eu sou o Guilherme. E aqui é o Caio. Nesse podcast a gente vai voltar a responder perguntas dos nossos leitores e ouvintes. Então, a gente até gostaria de pedir desculpa porque os últimos 2 podcasts a gente teve que falar necessariamente, né, Caio, sobre o processo federal, que começou a aceitar aí novos pedidos no último dia 4 de maio. Sim, então, a gente teve realmente que dar uma pausa. A gente estava num ritmo bom de responder perguntas, né? Eu respondi para muitos usuários, leitores, dizendo, não, no próximo podcast a gente vai responder, né? Sim, Mas aí entrou, né, culpa do primeiro-ministro da imigração, o ministro da imigração canadense, né? Que colocou aí a gente para trabalhar e a gente teve que cobrir bem aí essa... a gente teve que quebrar nossa rotina por 2 semanas aí para cobrir todas essas novas regras do processo federal. Agora está finalizado, já está coberto, né? Quem quiser saber sobre o processo federal, é só ouvir o podcast número 50 e o 49, que a gente só falou sobre isso. Né? Sim, sim. Então, Caio, vamos retomar, né, o que a gente estava antes do processo federal, vamos responder perguntas, né, de pessoas Tem muita pergunta ainda pendente aí que a gente está para responder. Então a gente vai voltar aí a próxima série de podcasts, a gente vai estar respondendo a pergunta que vocês enviaram para a gente. Caio, antes de mais nada, eu gostaria de... Ainda falando do novo processo federal, eu gostaria de parabenizar você pelos posts no seu blog, né, que devido, né, ao lançamento aí do processo federal, você teve aí dezenas de comentários, pessoas compartilhando. Realmente, né, foi um volume bom, uma audiência muito boa. Né? Sim, a gente ficava, né, dando F5, né, na página da imigração e quando saiu a gente simplesmente, né, trabalhou durante a noite para colocar isso o quanto antes para todo mundo, porque a gente sabe que o tempo ele é muito importante agora para esse processo federal. Então, eu acho que a velocidade com que a gente colocou, sem dúvida que é para ajudar todo mundo que tem a intenção de imigrar para o processo federal, e a gente sabe quanto que, né, tem que correr agora, né? 2 horas depois eles anunciaram o processo federal, já estava no seu blog o primeiro post, né? Sim. E é curioso que com isso, com essa onda, né, de interesse aí por imigração para o Canadá, a gente atingiu aí essa semana 25 mil pessoas no nosso Facebook. Curioso notar que há 2, 3 meses atrás, acho que uns 3 meses atrás, a gente estava comemorando 20 mil pessoas. Sim, A gente teve 5 mil pessoas aí nos últimos 2, 3 meses. Então a gente gostaria de agradecer a todos aí que estão, né, acompanhando nosso trabalho, indicando o nosso site. Realmente está sendo uma experiência muito legal. Sim, sem dúvida. E se você está ouvindo esse podcast e ainda não curtiu nossa página no Facebook, não esquece que assim que acabar esse podcast, vai lá e curta. E é curioso também, cara, dizer que a gente está aí no começo de maio e desde o finalzinho de abril a gente está vivendo já um clima de verão aqui em Vancouver, né? E falando em Facebook agora verão, quem acompanha a nossa página no Facebook, eu estou colocando fotos diariamente, praticamente diariamente, eu saio para caminhar aqui, até quando eu estava em downtown essa semana, eu tirei algumas fotos, vocês podem ver que o dia parece verão mesmo, né? 20 graus, né, de noite, né? Ontem eu saí pra caminhar, tava parecendo verão, clima de verão mesmo. Todo mundo na praia, passeando na rua. Agora mesmo, né? A gente tá gravando o podcast junto, né? O Guilherme, ele tá aqui em casa agora, e a gente saiu pra dar uma volta e tava aqui, 19 graus agora à noite, você só sair de short e camiseta. Não é comum, né, no Canadá, de fazer isso à noite. 10h30 da noite no Canadá. Não é comum você sair só de short e camiseta. A gente já tomou 2 litros de Coca-Cola antes de gravar. Você, né? Tá bom. Então, cara, ainda falando sobre verão, eu gostaria de dar uma dica. Que o Canadá para Brasileiros tem uma agência online de intercâmbio e a gente oferece curso de 2 das melhores escolas aqui de Vancouver. A VEC e a ILAC. Então, a dica é, as vagas para o verão estão terminando. No caso da ILAC, não há mais vagas. Até o final de julho, infelizmente, né? Às vezes está recebendo e-mail, até o final de julho não há mais vagas. Todas as vagas estão lotadas. Para a VEC, ainda há algumas vagas ainda para o mês de julho, né? Sim. Então, quem tiver interesse, canadaprabrasileiros.com/intercâmbio. Sim. E vamos, então, mover para a próxima etapa? Então, vamos, Caio. Então, vamos para a primeira mensagem.
A pessoa... o Edson, né? Ele Sim. pode citar o nome, né? O Edson Lima diz: gosto muito de ler as coisas que você coloca no seu site. Estou querendo ir para o Canadá no próximo ano, mas mesmo tendo tudo que você fala, tenho alguns receios. Quer dizer, ele está com receio de fazer as coisas no escuro, né? Ele diz, né? Sim, ele falou que ele tem um medo de não conhecer ninguém no Canadá. E ele falou que já veio, ficou um mês aqui, ele amou o que, né? Ele colocou aqui, ó: fiquei um mês viajando e amei tudo que vi e conheci. Mas ele tem esse receio de quando ele vier pra cá em definitivo, ou, né, por um prazo maior, aí, ele fica preocupado com essa coisa de vir no escuro e não ter ninguém. E é interessante, a gente colocou essa pergunta do Edson porque eu acho que todo mundo se sente dessa forma, né? Mas poucas pessoas realmente... falam, né? Principalmente homem, né? Sim, principalmente homem, né? Eu tô com medo, não sei o quê, todo mundo, né, muda, é mais a questão ou do emprego, ou desse ponto aqui da escola, ou disso, daquilo, mas a verdade é que, inconscientemente, se você percebeu ou não, todo mundo tem esse medo de que, ó, eu tô indo pro Canadá, não conheço ninguém lá, como que vai ser? Isso é normal, todo mundo pensa, e o Edson trouxe isso nessa pergunta. E todo mundo passa por isso, né? E depois todo mundo fica com saudade, né? Depois que volta do Brasil, né? Depois que volta do Brasil, eu queria... né, eu tô deixando... Todo mundo fica triste, né? De estar voltando ao Brasil. E isso a gente acompanha aí na nossa página no Facebook. Tem gente que não vê a hora de voltar. Ou gente que tá aqui, falou que tá amando e não quer mais ir embora. E esse processo de você chegar aqui e não conhecer ninguém é normal. Se você tá vindo pro intercâmbio, ou se você vai estudar num college, alguma coisa, você vai fazer amigos. Eu não conheço ninguém até hoje. E a gente já tá trabalhando, a gente trabalha com isso já há 9 anos, 8, 9 anos. E eu não conheço ninguém que chegou no Canadá e não conseguiu aí ter um grupo de amigos, e ter um círculo de amigos aí que pudesse conversar, sair, um ajudar o outro. É natural que você tenha esse medo, mas não se preocupe tanto, porque você vai ter aí seus amigos daí onde que você chegar. E mesmo que você venha se você vem para emigrar, se você está vindo com a sua família, você tem sua família, que afinal é o mais importante de tudo. E se você também vier para emigrar, ou veio sozinho, você provavelmente você vai estudar inglês e tal, e também você pode aí fazer diversos amigos, ou em centros comunitários. Eu sei isso pela minha esposa. Minha esposa, ela leva a nossa filha para brincar, né, de manhã nesses centros comunitários que tem aqui, né, nessas regiões. E ela faz diversos amigos lá. Vira e mexe, ela vai encontrar com as amigas que ela fez lá. Então, assim, não se preocupa tanto, né? Eu sei que é um medo, é uma coisa que não dá para controlar, não tem uma resposta, não tem uma fórmula, né? Mas não se preocupa. Não tem solução, mas é curioso. Metade da ansiedade reduz. A ansiedade reduz pela metade quando você pisa no avião. Já metade do peso já sai, né? Sim, Na hora que você chega no Canadá, aí você vê aquele cafeteria, né? O docinho, toma um café, né? Passeia pela cidade, aí a ansiedade de repente desaparece. Né? Tem vários frios na barriga, tem vários tipos, né? Um que é antes, quando você tá indo pro aeroporto, daí quando você passa, você entra no avião, quando você aterriza no Canadá, aí se você veio para intercâmbio, você vai para o seu primeiro dia de aula, e acho que a partir daí, depois que você vai pro seu primeiro dia de aula, você esquece esse medo, você percebe que você pode fazer muitos amigos. E tem muita coisa para conhecer, né? Para se distrair, né? Lugares, comidas, lojas, imagina, né? Geralmente que a gente vê isso, o aluno fica tão ocupado que ele não manda mais e-mail para nós. A gente às vezes conversa 3 meses com o aluno. O aluno faz todo tipo de pergunta, metodologia da escola, blá, blá. E aí assim que ele chega, ele nunca mais me contacta. Eu até brinco, ele deve estar se divertindo enquanto a gente está trabalhando aqui. Então isso acontece com 99,99% das pessoas que vêm. Então, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Peço que omitam o meu nome. É o sobrenome dele, né? Então, a gente, obviamente, né, João? Não posso dizer. Né? A gente não vai dizer o nome, claro, né? Porque eu acho que ele deve estar empregado, né? Ele não quer que a empresa saiba que ele está mandando e-mail para nós. Né? Já quer sair, né? Então, ele é engenheiro eletricista e civil. Parece que a profissão dele está na lista, né? Sim. Do processo federal. Ele é formado já há mais de 10 anos, tem nível de inglês que ele diz que é quase fluente.
né, que ele precisa praticar um pouco ainda. Sim. Ele tem 37 anos, ou seja, ele perderia só 2 pontos no faturidade, mas o mais difícil, a profissão dele está na lista. Sim. Realmente aí o peço que omita o meu nome, tá com, né, o perfil é muito bom. Né? Aí ele diz, conheci uma pessoa que é o cunhado, como que é? Conheci uma pessoa aqui no Canadá, não é isso? É assim, o cunhado tem uma empresa e ofereceu uma proposta de trabalho para ele, para trabalhar nessa questão de manutenção e conservação de um aeroporto na cidade de Inuvik. Ou seja, como o Guilherme sempre diz, é lá perto da casa do Papai Noel. Lá no norte, né? lá no Polo Norte. Bom, legal, ele recebeu uma proposta para trabalhar num aeroporto, na área dele. Então, legal. Isso é lá no norte, mas tudo bem, ótimo, né? O mais difícil no caso, a proposta de emprego. E daí, a pergunta dele é em relação à temperatura. Ele falou que a temperatura pode ser encarada de um modo importante, como a gente sempre, né, diga, e que ele queria saber como que é essa questão aí, o fato da gente... Ele falou assim, ele é de São Paulo, ele quer saber qual a nossa opinião a respeito do tempo, temperatura lá no norte do Canadá. Cara, eu posso dar a minha opinião sincera? Por favor. Né, para essa pessoa. Se você tem essa oferta de trabalho, não pense 2 vezes em vir para cá. Exatamente. Não interessa se vai estar frio, se vai estar chovendo, não perca a oportunidade. Se você realmente tem essa oferta de trabalho, ainda pelo jeito, né, para Inuvik, que é os territórios do norte do Canadá, Sim. Não pense 2 vezes. Essa é a minha opinião. Não, né? Sem conhecer a pessoa. Não, eu não pensaria 2 vezes antes de aceitar isso. E mesmo porque Esqueça o frio. Esqueça o frio. E você pode, inclusive, depois mudar. Né? Você não vai ficar preso lá o resto da sua vida. É uma questão de você definir as prioridades no começo. Qual que é a prioridade de você imigrar para o Canadá e estar sujeito a passar por um período aí que você tem que colocar aí uma força extra, né? Uma paciência extra. Eu passei por isso, o Guilherme passou por isso. Tudo bem que não foi relacionado ao frio, mas em outros aspectos. Então, se você tem esse foco, essa determinação e você coloca que a imigração para o Canadá é a sua prioridade, eu acho que o fato de você ter uma proposta de emprego já é um ótimo caminho. E também eu quero compartilhar também uma experiência que a gente tem, né, com 2 alunos da nossa agência, que eles tiveram uma proposta de emprego para trabalhar em Yellowknife. Eles foram trabalhar... Que também é no norte do também Canadá, lá, próximo da casa do Papai Noel. Próximo, não é pro lado da Porta dos Fundos, mas é bem próximo. E eles já estão com o processo de imigração quase finalizado. Ou seja, a partir daí, eles ficaram lá. Ninguém morre de frio lá. Né? Você não vai morrer de frio. Imagina. Então, é uma questão de você ter paciência e lidar. E outra, vai ser uma experiência fantástica. Né? Você trabalhar num lugar que fica praticamente 6 meses com sol e 6 meses no escuro, né? Eu não tô querendo assustar, né? Mas ele é solteiro sem filhos, cara. Não tem nada a perder. Eu acho que, até dando uma de tiozão, é muito mais fácil você fazer esse tipo de coisa quando você ainda não é casado e não tem filho. Exatamente. Porque depois que você estiver casado com filho, você vai pensar... Se você está pensando 2 vezes agora, você vai pensar 10 vezes. Não, você nem vai pensar. Ou nem vai pensar mais. Você nem vai pensar. Então, o anônimo... Eu peço que omita meu nome. Peço que omita meu nome, Eu não pensaria 2 vezes. E... acho que é isso. Manda bala, né? Você perguntou pros caras mais malucos sobre o Canadá, né? Mais viciado em Canadá. Eu não pensaria 2 vezes. Então vamos agora para essa daí, a gente pode citar o nome, o Vinícius. Né? Não vamos citar o sobrenome, né, cara? Melhor. O Vinícius, ele diz, irmãos preza, minha dúvida é sobre o PNP, que é o processo provincial. Para quem não sabe, o Canadá tem um processo federal e cada província também tem o seu processo de migração. É curioso, é diferente do Brasil. Tem as regras próprias para cada província, né? Aqui é bem mais descentralizado que no Brasil, né? Sim. A província, ela realmente tem uma independência muito grande em relação, né, ao federal. Então, aqui no Canadá é muito forte a migração via província. Sim, inclusive, Guilherme, sem te cortar, mas a gente colocou um post essa semana no blog falando dos mais de 50 processos de imigração que o Canadá tem. E metade vem das províncias. Metade é só das províncias. Então a gente recomenda, se você não foi no nosso blog ainda, vai lá e leia os 50 processos que o Canadá tem, as opções que o Canadá tem de imigração. E a pergunta do Vinícius é simples. Se você migrar para uma província, se você pode mudar para outra província
depois que você concluir o seu processo. Mas ele pergunta, se eu imigrar através da província de British Columbia, Britânica, onde a gente está. Eu acho que se você estiver aqui, dificilmente você vai querer sair daqui. Sim, Eu suspeito para dizer, né? Eu acho aqui British Columbia uma província maravilhosa, né? Sim. Cidades ótimas. E aí o melhor clima do Canadá. Sim. Então, E o que ele falou, se ele imigrar para BC aqui, se ele pode depois mudar para Ontário. Bom, poder você pode... não é o que a província quer que você faça, porque afinal a província ela quer que você... ela está investindo em você, investindo no seu processo, né? Tem uma empresa que provavelmente, se você está imigrando através de uma província, tem uma chance aí que você recebeu uma oferta de emprego de uma empresa, né? De uma boa oferta de emprego. Uma boa oferta de emprego. Então, é lógico que por um certo... certa forma, a empresa, a província, ela está investindo em você, ela quer que você fique aqui, né? Porque você está imigrando através da província. Mas não há nada impede que você mude para outra província depois que o processo, né? Mas isso não vai acontecer. É difícil acontecer porque o processo, nenhum processo é rápido. Não é aquele negócio que você aplica hoje, semana que vem você recebe, daí você já pode ir. Não, você vai começar a trabalhar na empresa, você tem que ficar um tempo até o seu processo terminar, e pode levar 1 ano, 1 ano e meio, ou às vezes até 2 anos, depende, né, como você fizer a sua aplicação. Então imagina, você já vai estar aqui há 1 ano, 2 anos, você já se adaptou, você provavelmente está gostando de Vancouver. Eu acho impossível não gostar. Você estando com um emprego aqui em Vancouver, eu acho muito difícil. Não, mas Guilherme, a gente pode até estender isso. Vamos supor que seja Ontário, entendeu? Também, eu acho que é a mesma coisa. Você imigrou para Ontário, você está lá em Toronto, você se adaptou, você está trabalhando. Você não vai ficar pensando, nossa, daqui 2 anos eu vou querer ir para British Columbia. Não, primeiro, sabe o que você vai fazer? Primeiro você vai pegar um avião, você vai lá conhecer. Não vai mudar de primeira. Você vai pegar uma folga que você tem umas férias, você vai lá conhecer, ver como é que é, quer mudar mesmo, você quer largar o seu emprego em Ontário, que é um emprego bom, para ir procurar um outro emprego lá. Aí, então, existe uma grande chance de você querer realmente ficar. Mas, respondendo a pergunta dele, você pode mudar depois que você conseguir o seu visto de residente permanente. Eu acho que é só essa pergunta, né, cara? Sim. Então agora vamos para a pergunta da Cibele. Ela diz, acho que você, Caio, hein, cara? Você, Guilherme. Você enfatiza muito o intercâmbio de estudos, exclamação. É. Essa é a melhor forma, definitivamente, para emigrar? Tenho 34 anos, tenho planos de ir em 2 anos, estarei avançada na idade? Não, acho que ela afirma isso, estaria avançada na idade? É. Eu tenho que discordar disso, estou com 35 anos, eu acho que eu sou jovem. Você está um pouco avançado. Já, né? Já. Tentei ser simpático, cara. Não foi. Não, a gente enfatiza essa questão de você vir para estudar, fazer um college, porque a gente acredita que o Canadian Experience Class é a melhor forma para você emigrar para o Canadá. É isso. Você vem, porque para o Canadian Experience você precisa de 12 meses de experiência de trabalho. E então quando você vem para estudar para um college, aí você pegou um college que ele dá o direito para você aplicar para um visto de trabalho depois, ou seja, você aplica para o visto de trabalho e você tem a chance aí de conseguir esses 12 meses de experiência e aplicar para a imigração. Então eu acho que é a forma aí mais fácil, ela pode exigir um pouco mais de dinheiro, porque você precisa ir para não é que você precisa, né? Mas se você for através de um college, estudar aí por 2 anos facilita bastante. Então ela exige aí que você tenha dinheiro, ou você tem uma proposta de emprego e daí você trabalha os 12 meses. Mas aí já não tem nada a ver com estudo, você pode só apenas trabalhar. Então é por isso que a gente sempre fala dessa questão de fazer college, porque você já está aí com as coisas bem encaminhadas. Cara, às vezes a gente sempre ouve esse tipo de pergunta, né? Eu quero emigrar daqui 2 anos, daqui 3 anos. Eu acho que se você quer emigrar, não pense muito tempo não em emigrar. Sabe por quê? A minha experiência, né, em receber no e-mail, ligação de pessoas no Brasil, eu lembro que há uns 3, 4 anos atrás o pessoal perguntava, imigração para o Canadá, eu falava, imigra para Quebec, que tá fácil. Sim, na época era facílimo emigrar para Quebec, né? Mas eu não quero morar em Quebec, é muito frio, não sei o quê. Essa pessoa hoje está desesperada, poxa, hoje eu quero emigrar para Quebec. Porque depois, se eu não gostar de Quebec, eu posso mudar para outra província. Hoje, a gente fala, qual que é a forma mais fácil que o cara acabou de dizer? Que é você vem para estudar, fazer uma faculdade, depois trabalhar e emigrar, né, através do Canadian Experience. Tem gente que hoje diz, mas eu não quero gastar meu dinheiro fazendo faculdade. A gente não sabe daqui uns anos
Quais vão ser as exigências? Pode ser, né, que nem tenha esse programa de faculdade, né? Provavelmente o Canadian Experience ele vai continuar, mas a gente não sabe, né? Mas a gente não sabe. O Canadá, né? O governo gosta do Canadian Experience, né? Eles gostam desse negócio, a pessoa já está aqui, está trabalhando, fala inglês, já teve uma experiência no Canadá. Eles gostam disso, a gente sabe. Mas a gente não tem como garantir nada. A gente não sabe. O Canadá hoje ele recebe 250 mil imigrantes por ano. E se esse número baixar para 50 mil por ano ou 100 mil por ano daqui 5 anos, 6 anos? É curioso que esse número, 250 mil, já vem aí uns 5, 6, 7 anos. Mas as regras mudaram. Então as pessoas que conseguiam imigrar antes não imigram agora. Sim, a distribuição dos programas estão mudando. Mudou bastante. Né? Então eu tenho certeza que tem muita gente que há anos atrás falou assim, eu não quero ir para Quebec, porque Quebec fala francês e tal. Hoje eles... Né, ainda tem Quebec, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, qual que é a próxima pergunta? A próxima pergunta é do Adam. O Adam, ele diz que ele é polonês e mora no Brasil, né? Você tem uma história sobre a Polônia, não tem? Sim, há 2 anos atrás eu estive visitando meus sogros na Alemanha e a gente fez uma viagem para Polônia para fazer compras, né? E os alemães, eles gostam de encher o tanque na Polônia, que é bem mais barata a gasolina, e comprar roupas e tal. Eu falei assim, vamos lá comprar umas roupas pro meu filho, né? Que era super barato, né? E aí chegando no mercadão lá nessa cidade polonesa, eu tava comprando umas roupas pro meu filho, de repente na barraca do lado tinha cara vendendo revólver e metralhadora. Qual você comprou? É que não dá pra entrar no Canadá, né? Com arma, né? Então esse ano eu vou voltar lá e eu prometo que eu vou levar a câmera e eu vou bater uma foto de eu na barraca segurando uma metralhadora. Nossa, não faz isso. Não vão deixar sem entrar. Depois. Mas eu adorei a Polônia, um país super bonito, né? As pessoas super simpáticas, e por isso que eu vou voltar lá, porque eu gostei muito. O Adam tem 38 anos e mora no Brasil já há 17 anos, por isso que o português dele é perfeito, né? Melhor que o meu até, né, cara? Ele diz que é engenheiro de telecomunicações, engenheiro de redes, aí ele, né, fala dos certificados dele, realmente não um currículo muito bom, eu imagino. Ele fala inglês, polonês e português. Realmente o seu português, o IELTS do português seria o IELTS 9, né? Nota 9. E aí ele tem a seguinte dúvida, ele quer emigrar para o Canadá, mas ele quer emigrar sozinho. Ele falou, pretendo emigrar sozinho, deixando a minha esposa de 33 anos e meu filho de 2 anos no Brasil. Cara, aí vai também o tiozão, né, a versão minha, tiozão. Sim. Eu, assim, depois que eu tive filho, eu não consigo imaginar uma situação dessa, da pessoa emigrar sozinha e deixar o filho de 2 anos no Brasil. O filho precisa do pai também, né? Não sei, é muito difícil, né? A gente aí, se eu não me engano, a gente já, não lembro, alguns meses atrás, a gente teve um caso parecido. E a gente sempre recebe, vira e mexe, a gente recebe pergunta de pessoas falando assim, eu vou sozinho e meu filho, minha filha e minha esposa vão ficar no Brasil e depois eles vão... A verdade é que você não precisa fazer isso. Né? Se você conseguir migrar para o Canadá, se você estiver aí qualificado para migrar, você pode trazer sua família. O processo é totalmente aberto para você trazer sua família. Né? Em nenhum momento é assim, se você emigrar sozinho, você tem mais chance do que se você emigrar com a sua família. Não. Inclusive todo mundo sabe, o Canadá sabe, que é mais fácil se você... a sua adaptação vai ser mais fácil no Canadá se você estiver com a sua família. Mas daí também tem essa questão, né? Pontos extras ele pode receber se a esposa tiver em inglês intermediário. Sim. Ele pode receber 5 pontos. Exatamente. Então, eu também, né? Eu compartilho da mesma opinião que o Guilherme. Eu não... raramente a gente tem a mesma opinião, mas dessa eu tenho que concordar com o Guilherme. Eu não conseguiria deixar a minha família no Brasil. Não, eu tô aqui na sua casa, já tô já pensando no meu filho lá, que tá em Vancouver. Ele inclusive falou no telefone com você agora há pouco, né? A gente chegou aqui, meia hora e o filho dele já tinha ligado. Ele já descobriu o telefone. A questão é que você não precisa. Então, quem fica pensando, primeiro eu vou, depois minha família vai... Se você aí tá aplicando aí porque ele tá falando no caso do processo federal, né? Você não precisa vir sozinho. E, inclusive, eu acho que não ajuda em nada, né? Você vai sentir falta da família. Isso só vai atrapalhar o seu emocional para você se adaptar no país. Né? Coitado do filho dele, né? Coitado de todo mundo, né? Todo mundo, da esposa também. Dele também, né? Eu não... Então nisso a gente concorda, né, cara? Pelo menos.
Então tá, essa daí foi a primeira pergunta. Aí ele fez o simulado e falou que tirou 73 pontos. Não dá pra saber, né? A gente teria que fazer junto com ele pra saber, e né? também ele teria que fazer o IELTS, né? Pra saber realmente se essa pontuação que ele consegue atingir. Aí a dúvida a última dúvida dele é em relação às duas línguas. Como é que funciona isso no processo? É interessante que esse processo primeira federal, língua e segunda língua. A gente já comentou sobre isso nos últimos 2 podcasts, mas para quem está chegando agora, né, o processo federal, você tem que somar 67 pontos de um total de 100. E é curioso que o fator idiomas, domínio do inglês / francês, que são as 2 línguas oficiais do Canadá, você pode somar até 28 pontos, ou seja, é mais ou menos 1/3 da pontuação vem do fator línguas. Sim. Então, se você tem um inglês considerado pela imigração avançado, você pode somar 24 pontos dos 28. A nota máxima, né, é 24 pontos para a primeira língua. Aí se você tem o francês, até um francês intermediário, nível intermediário, você pode adicionar mais 4 pontos, que é difícil. Na prática, a pessoa geralmente fala muito bem o inglês. Eu não conheço ninguém até hoje que fala 2 línguas bem, né, fluentemente. Claro que deve existir, mas não é, né, uma regra geral. Então, se você tendo um inglês avançado mesmo, ou seja, você tirando 4 notas 7 no IELTS, no teste de proficiência, e uma nota 8, você conseguiria atingir essas 24 pontos e faria aí 1/3 do total desses 67 pontos requeridos no processo. Ou seja, o fator língua no processo federal virou fundamental. Então, e você escolhe qual que é a sua, o que eles chamam de primary language, né? É o idioma principal na sua aplicação. Se for o francês ele vai contar 24, o máximo 24 pontos. Se for o inglês, vai ser no máximo 24 pontos. E a segunda língua, 4 pontos, que, né, totaliza aí os 28 pontos. Então, acho que está respondido, Adam. Agradecer aí, né? Sim. E agora vamos para o último e-mail desse podcast, que é interessante. O Jalisson. Não é uma dúvida, não é uma dúvida. É um usuário nosso aí, que acompanha o nosso trabalho há muito tempo. Inclusive, a gente já respondeu no ano passado, e-mail deles. E ele foi para Quebec recentemente. E ele voltou e mandou um e-mail pra gente relatando como foi a viagem dele. Ele foi para visitar a irmã que está grávida, mora em Quebec. E ele disse que chegou a pegar menos 35 graus em Quebec no inverno. Mas ele disse que adorou, não sentiu frio, é tudo a prova de frio, como a gente mesmo falou. Ele adorou, em nenhum momento ele ficou batendo os dentes, né? E aí ele diz que, o relato dele, né, as palavras dele: minha única tristeza foi voltar para o Brasil, pois nesses 23 dias constatei o que vocês, eu e o Caio, tanto falam a respeito do Canadá. Né? E ele diz que... É que a gente fala, Guilherme. As pessoas às vezes não acreditam, acham que a gente exagera, né? Acho que a gente faz isso pra ganhar dinheiro. Imagina, né? Não é. A gente é realmente apaixonado pelo Canadá, né? Quem vem sabe, né? Tem muita gente... A gente sempre recebe e-mail, eu tô aqui no Canadá, realmente tô adorando. Sim. Né? E, né, hoje em dia, com a internet, a quantidade de informação que você vídeo que você pode pegar, ver vídeos sobre o Canadá e opiniões. Sim. Então, o Jalisson, ele diz que, infelizmente, antes de viajar para Quebec, ele diz que foi assaltada, a empresa dele foi assaltada em dezembro. E parece que realmente ele teve um problema sério, né, do assalto, né, que ele ficou meio abalado, mas aí ele diz que a recompensa veio quando ele chegou no Canadá. No Canadá, que foi até boa a viagem para ele esquecer um pouco do assalto que ele teve no Brasil, da empresa dele, né. Aí ele diz, quando ele chegou no Canadá, ele diz: pela primeira vez me senti seguro, disposto e sem a sensação da corrupção política. Aí ele diz: os preços realmente são mais acessíveis, assim como o custo de vida. E a qualidade de vida também. A qualidade de vida, ele adiciona também. Aí ele diz a respeito do sistema de governo, palavras dele, são muito mais humanos, assim como a índole das pessoas. É a opinião dele. Todos os dias acompanhei notícias de ambos os países, Brasil e Canadá, e vi que a nossa cultura brasileira é voltada para violência, futebol e alienação das massas. Então, claro, foi a forma com que, né, é o choque que ele teve de vir para o Canadá, né, é a opinião que ele ficou aí do Brasil. Obviamente vai ter pessoas que estão ouvindo falando, não acho que é bem assim e tal, mas a gente só está lendo aí o relato do Jalisson, né? Sim. E aí ele diz: estou decidido a não esperar mais que algo maior possa acontecer comigo. Minha família, algo pior, eu acho que ele quer dizer, né? Com a minha família ou minhas empresas. Já tenho planos e vou seguir com eles
para em breve tentarem imigração para o Canadá. Sim. Ou ao menos passar um tempo no Canadá. Não. Não, sem dúvida. Depois que foi assim que a gente acabou imigrando. A gente exatamente. veio uma primeira vez como turista, voltou uma segunda vez como turista, aí veio para estudar inglês, aí fez Sim. faculdade aqui e a gente acabou imigrando. Né? É um processo natural, né? Né? A gente foi se apaixonando até casar com o Canadá. E aí o que eu achei mais interessante, que, né, a gente até gostaria de agradecer as palavras super, né, simpáticas do Jalisson, ele diz: queria deixar aqui em nome dos demais ouvintes, seguidores, admiradores do Canadá para Brasileiros, o meu canadaprabrasileiros.com, vamos deixar, né, vamos enfatizar, .com, né? O meu muito obrigado pelo trabalho de vocês, assim como o empenho nos podcasts e no conteúdo da área VIP. Aí ele diz: vocês são um exemplo a ser seguido de que a vida pode ser melhor. E que, eu não me coloco como exemplo de nada, cara. A gente só diz o que a gente gosta, né? A gente mora aqui no Canadá, a gente fala assim: eu gostaria que você também, que está aí no Brasil, viesse para cá. A gente não imagina. Eu não me, né? Mas, Jalisson, realmente você é muito gentil. Ele diz: infelizmente, o nosso país não poderá, o Brasil não pode oferecer uma vida com educação e saúde para as pessoas comuns, como, né, nós, classe média, que vivem só para trabalhar e pagar impostos para picaretas políticos terem vida boa e fazerem da política meio de vida. Eu concordo com ele, né? No Brasil se paga imposto para sustentar uma elite corrupta, né? Sem dúvida, né? Claro. Sem dúvida que alguma coisa está errada no Brasil, né? Porque tem um monte de gente trabalhadora, né, com família, e pagando a quantidade de imposto, taxa, serviços que não justifica, né? Sim. Então, Caio, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Jalisson, as palavras do Jalisson. E faz tempo que ele já mandou esse e-mail, só que com esse negócio do processo federal a gente acabou, né, tendo que atrasar, mas obrigado, Jalisson. O e-mail foi um relato maior, né, que a gente teve que fazer uma versão para o podcast. Mas ele mandou uma descrição bem detalhada de como foi a viagem dele para Quebec. Foi muito legal saber que ele gostou. Então, se você agora está ficando empolgado em vir para o Canadá depois de ouvir, né, a gente tem um e-book. Tem um e-book. Um e-book gratuito. Gratuito. Se você ainda não fez o download do nosso e-book, vá agora no meu blog, canadaparabrasileiros.com/blog. E na lateral direita do site você vai ver lá um anúncio, um banner para você fazer o download do e-book. É de graça, né? Você baixa o PDF para você e aí pode curtir. Então é isso. Baixa o e-book gratuito no nosso site. E até semana que vem, no podcast 52. Muito obrigado. Tenha uma ótima semana. Muito obrigado. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.